Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Caixa divulga novas regras para financiamento da casa própria. Maioria dos trabalhadores da iniciativa privada fica de fora da nova licença paternidade de 20 dias. Para que os pais tenham direito a essa licença, as empresas precisam aderir ao programa Empresa Cidadã, criado pelo governo federal em 2008. Rocinha ganha centro para mediação de conflitos. Em instantes. A lei que aumenta a licença paternidade foi sancionada. O período em casa aumentou de 5 para 20 dias, mas nem todos têm direito ao benefício estendido. A empresa precisa aderir ao programa Empresa Cidadã do governo federal. Quando Anne Vitória nasceu, o pai Alan só teve 5 dias para ficar em casa e cuidar da filha. Muita coisa que não deu tempo de fazer, mas agora já era. Neidson queria mais. Eu senti, viu? Porque eu só fiquei 5 dias só, eu tive que voltar ele pequenininho. Cuidado que eu só tirei os 5 dias quando ela estava em casa já, né? Para poder aproveitar mais tempo. Joadson até sonhou com mais tempo. Aí eu ficava direto com ele, nessa aí não ia curtir mais. Que aí no trabalho você fica muito ansioso, às vezes, sei lá, ter sido nascido em casa. E o desejo de Joadson e de outros pais se tornou realidade. A partir de hoje, os pais têm 20 dias para curtir os filhos e ajudar as mães. A licença paternidade aumentou de 5 para 20 dias. A medida também é válida para casos de adoção de crianças. A licença paternidade foi instituída no Brasil em 1988. Agora, com 20 dias, o Brasil se torna o país da América Latina com a maior licença. Fica à frente da Venezuela, que oferece 14 dias. Os países com maiores licenças são Islândia e Eslovênia, com 90 dias cada. Para que os pais tenham direito a essa licença, as empresas precisam aderir ao programa Empresa Cidadã, criado pelo governo federal em 2008. Segundo a Receita Federal, menos de 10% das empresas brasileiras aderiram ao programa Empresa Cidadã. Ou seja, a grande maioria só terá direito mesmo a 5 dias de licença paternidade. Foi inaugurado nesta quarta-feira o Centro de Mediação Comunitária da Rocinha. O espaço tem como finalidade solucionar conflitos na comunidade sem necessidade de se recorrer à justiça. A Rocinha é a segunda favela beneficiada com o projeto e a meta é a instalação de mais 6 centros de mediação. A iniciativa tem a participação do Tribunal de Justiça do Rio. O que acontece de fato é que hoje as pessoas aqui, quando tem problema que ela não consegue resolver, ela tem que ir ou para o juizado especial ou para o Poder Judiciário. E aqui vai ser uma forma das pessoas resolverem rapidamente, sem custo, os problemas típicos aqui da comunidade. A Caixa Econômica anunciou lucro superior a 7 bilhões de reais no ano passado. Esse resultado permitiu que a instituição apresentasse novas medidas para o financiamento da casa própria. Quem vai explicar os impactos dessa mudança é o economista Gilberto Braga. Doutor Gilberto, como o senhor avalia essa nova linha de financiamento apresentada pela Caixa? Na verdade, não é só uma nova linha de financiamento. É uma nova linha que tem mais recursos para a casa própria e também com modificações no formato, na metodologia. É preciso lembrar que no ano passado a Caixa Econômica, ante a crise e a falta de recursos, restringiu o financiamento habitacional, modificando o percentual do imóvel que ela passava a financiar, ou seja, ela trocou os 70% para o público em geral e 80% para o funcionalismo público para um percentual menor, de 50% e 40%, o que representava uma dificuldade quase que intransponível para a maioria dos brasileiros. Agora, não apenas o governo conseguiu, com esse lucro, disponibilizar mais recursos dentro das linhas da Caixa, como retomar as condições de financiamento que praticava antigamente, ou seja, quem vai comprar a casa própria financiada pela Caixa vai poder dar uma entrada menor e financiar a maior parte do saldo. E qual o impacto para a economia? O impacto é muito grande, na medida em que a Caixa Econômica sozinha ela detém 67% de todos os financiamentos habitacionais do Brasil. Então, a Caixa tem os menores juros do mercado. Então, quando ela possibilita, com mais recursos e condições mais facilitadas, o acesso da população à casa própria, isso tem o impacto de dinamizar a economia. Você, primeiro, vai ter um impacto sobre as unidades atuais que estão encalhadas, sobretudo no Rio de Janeiro. Muita coisa foi feita
com vistas às Olimpíadas. Então, o pós-Olimpíadas talvez comece a ser salvo por essa injeção de recursos no sistema habitacional e, ao mesmo tempo, a casa própria, enquanto setor, enquanto indústria da construção civil, ela é fundamental para gerar empregos, porque ela não apenas tem um efeito direto nela, mas tem efeitos indiretos em outros segmentos da economia. As pessoas que compram uma casa própria fazem obras, fazem decoração, então isso dinamiza toda uma série de atividades correlatas, gerando empregos e também aumentando a arrecadação tributária para o Estado. Doutor Gilberto, curto, médio ou a longo prazo? Na verdade, comprar a casa própria é uma questão de oportunidade. Quem consegue encontrar aquilo que procura no preço que pode pagar numa prestação que cabe no orçamento, lembrando que nós vivemos numa época de crise, deve aproveitar esse momento. Ou seja, encontrou o que precisa, podendo financiar, podendo conseguir pagar a prestação, vai que é uma boa. O importante nesse momento é comprar para usar, comprar para especular, com a crise da economia não é indicado. E o senhor acredita que essas mudanças provoquem aumento na procura por financiamento? Com certeza. O simples anúncio da modificação da política da Caixa Econômica Federal hoje já começa a ter digamos assim, a fomentar o mercado. Então, as pessoas que estavam aguardando condições para comprar a casa própria já começaram a ligar para a Caixa Econômica, já estão procurando imóvel, já estão tentando verificar as possibilidades diante dessa nova política recém-anunciada pela Caixa. Embora a linha de financiamento seja melhor, será que esse é o melhor momento para se adquirir um imóvel? Não existe momento ruim ou momento bom. Existe um momento que você encontra o que você precisa. Casa própria é oportunidade. Então, na verdade, a pessoa tem que lembrar algumas pequenas características. A primeira delas que é uma prestação diferente de quando você compra um sofá ou uma roupa que você parcela em poucos meses no cartão ou no crediário. Você compra uma casa que você vai pagar por muitos anos, por 15, 20, 30 anos da sua vida. Então, você tem que projetar a sua vida profissional, os seus recursos, entender se aquela prestação de partida ela cabe no seu orçamento, a prestação ela tende dentro da regra do financiamento da tabela price, vai caindo, vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então, difícil é conseguir entrar. Lembrar que, morando no lugar em que escolher comprar, você tem que pensar em escola, tem que pensar em segurança, em meios de transporte, se tem linhas de ônibus, metrô, como é que você vai fazer para se deslocar. Por quê? Porque não é como jogar fora uma meia usada. É um imóvel que você compra com dificuldade de passar adiante se você não gostar. Então, tem que ser muito bem escolhido. Muito obrigada. Obrigado a todos. Casos suspeitos de dengue crescem no Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as notificações da doença aumentaram 26% em uma semana no estado. Foram registrados mais de 4.500 casos no período. Desde 1º de janeiro, a Secretaria recebeu mais de 21 mil notificações de contaminação pela dengue. Apenas uma morte em Volta Redonda foi confirmada. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que grávidas evitem viagens a lugares com surto de Zika. O órgão manteve o alerta internacional emitido no mês passado. O Zika vírus pode estar associado a doenças neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré e microcefalia. A decisão foi tomada na segunda reunião do Comitê de Emergência e 52 países estão na lista. O Brasil é um deles. A OMS também orienta as grávidas a usar preservativos, pois o vírus Zika pode ser transmitido pela relação sexual. E no metrô, homens podem ser proibidos de usar os vagões exclusivos para mulheres. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa prevê multa que pode chegar a R$1.000 para quem não respeitar o espaço reservado. O infrator ainda pode ser encaminhado a uma delegacia caso se recuse a deixar o vagão. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.